Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em grutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado com a carne ou da carne em suas concupiscências. Até aqui, amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós precisamos aprender, Senhor, essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos desfrutar, Senhor, dessa palavra. E hoje nós colocamos nossos corações aqui abertos, Senhor, para que o Senhor possa falar através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aleluia. Pode sentar. É interessante esse título, né? Não se acostume com o eterno. Né? Será o que é isso? O que é acostumar com o eterno? Por que as pessoas se acostumam com o eterno? Por que as pessoas... E o problema da pessoa acostumar com o eterno é que quando ela está acostumada, vira algo automático na vida dela. Ela começa a vir na igreja como um automático, né? Vem para o culto no domingo, ou durante a semana, acompanha o culto e volta para casa, volta para a sua vida do dia a dia, sua vida de rotina, da mesma forma. E nada muda na vida dessa pessoa, ou nada muda na nossa vida, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós alimentamos. Isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque aquilo que você está acostumado se torna automático na sua vida e, ao mesmo tempo, não promove nenhuma mudança na nossa vida, na nossa história. E nós não podemos acostumar com o eterno, nós não podemos acostumar com a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é movimento. A obra de Deus não é algo estático, a obra de Deus não é algo parado, mas a obra de Deus ela é algo em movimento, que se movimenta. É como a água descendo da torneira, quando você abre a torneira, a água desce, movimentando ali, trazendo ali o seu curso, ou mesmo a água dos rios. E assim é a obra de Deus. Quando nós percebemos que algo está estático na nossa vida, quando nós percebemos que algo está parado na nossa vida espiritual, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, dentro do nosso coração, para que nós possamos avançar. E só avança aquilo que não está parado. Se nós estivermos parados no tempo, se nós estivermos com a nossa vida estagnada, nada vai mudar na nossa vida. E a vida cristã é uma carreira, é uma corrida. E na corrida, se você parar de correr, ali naquela disputa, naquele campeonato ali, você vai perder. Porque a outra pessoa vai passar na sua frente. Essa corrida, ela só termina no dia que nós tivermos a glória com o Pai. No dia que nós estivermos diante do Senhor. Nós precisamos despertar espiritualmente. Nós precisamos despertar para a vida, despertar do sono. Nós precisamos acordar. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos viver essa palavra na plenitude dela, para que nós possamos avançar na obra de Deus, no nosso chamado, no propósito que Deus tem para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. E na Bíblia, existem vários registros de milagres que aconteceram, e Jesus realizava os milagres ali, ele não parava de realizar os milagres, porque precisava movimentar a obra, precisava continuar, a obra precisava seguir em frente. Não, nós não vamos parar na primeira bênção. Sabe quando a pessoa para na primeira bênção? Ela recebe o primeiro milagre da vida dela, e ela ali já se dá por satisfeita, e ela quer o milagre, mas não quer o Deus dos milagres. Meus irmãos, é muito melhor você ter o Deus dos milagres na sua vida do que você ter milagre. Nós precisamos estar em Deus, nós não podemos estar nas coisas deste mundo. Nós não podemos estar pensando somente em receber uma cura, em receber um milagre, e pronto, e acabou, e ali nós vamos seguir a nossa vida em frente sem Jesus, sem aquele que realizou o milagre na sua vida. E o despertamento espiritual, ele é um milagre.
operado por Deus na vida do homem. Nós só podemos viver um despertamento espiritual na nossa vida cristã se Deus operar esse milagre na nossa vida. Porque não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. A palavra precisa penetrar nos nossos corações para que nós possamos desfrutar desse despertamento espiritual. O texto que nós lemos no versículo 11 fala aqui, ó, e isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Meus irmãos, já viu aquela pessoa dorme 11 horas de sono, 11 horas de sono, e se deixar, ela quer continuar na cama? Ela quer continuar dormindo? Quanto mais a gente dorme, mais sono a gente tem, mais a gente quer ficar na cama, mais preguiça dá. Mas a nossa vida espiritual, nós não podemos andar, nós não podemos permanecer dormindo. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Nós, hoje, estamos muito mais perto da nossa salvação do que o tempo que nós cremos, que o texto diz. Tem pessoas que creu há 30 anos atrás, outras há 25, outras há 10, outros há 5, outros um mês, não sei quanto tempo. Mas cada um, hoje, está mais próximo da sua salvação. Mais perto do que quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo. Por isso, não desista, não desanime. Mesmo que os conflitos internos, mesmo que você está vivendo uma tempestade interna dentro de você, não desista. Sabe por quê? Toda tempestade, ela é apaziguada quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar. Você lembra do barco? Dos discípulos? A tempestade, o vento impetuoso, vento balançando o barco para lá, para cá, os discípulos desesperados. Foi só Jesus entrar no barco. É assim na nossa vida. É só a gente abrir o nosso coração para Jesus entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, que Ele acalma as tempestades dos nossos corações. Meus irmãos, não podemos ser hipócritas, nós vamos viver tempestades na nossa vida, nós vamos viver momentos difíceis, nós vamos viver momentos que nós vamos pensar no nosso coração em desistir. Mas aí que é um momento de você abrir o seu coração e confessar para Deus, falar: Senhor, eu sou fraco mesmo, eu sou pó mesmo, Senhor, eu sozinho não consigo mesmo, mas eu sei que o Senhor pode me fortalecer, eu sei que no Senhor eu sou forte, eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, eu sei que no Senhor eu sou vencedor. Meus irmãos, a história bíblica não deixa dúvida de que o despertamento espiritual ele é promovido por Deus. Só Deus pode promover o despertamento espiritual na vida do crente. Crente não produz despertamento espiritual. Às vezes a pessoa acha que é com a força dela, é do jeito dela, é do modo dela, é com a força dela que ela vai conseguir fazer um despertamento espiritual na vida dela e na vida das pessoas. Não, meus irmãos. Só Deus pode produzir um despertamento espiritual na nossa vida através da sua palavra. Só Ele. Não existe despertamento espiritual fora da palavra de Deus. Porque tem a ver com a soberania de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com o cuidado de Deus. Todo despertamento espiritual ocorre de acordo com a providência divina e as suas implicações. Não limita apenas a uma pessoa, mas a pessoa, quando ela vive um verdadeiro despertamento espiritual, quando ela vive um verdadeiro avivamento na vida dela, ela consegue levar esse avivamento para todas as pessoas que estão à sua volta. As pessoas olham para ela e vê, nó, que pessoa avivada, nó, que pessoa de Deus, nó, que pessoa abençoada. Por que a pessoa fala isso? Ela fala justamente porque é uma pessoa que tem um avivamento, tem um despertamento espiritual, ela consegue aquecer as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas que estão à sua volta
são despertadas através da vida dela. Agora imagina um crente só vive triste, só vive cabisbaixo, só vive contando destruição, só coisas que não animam ninguém. Irmãos, eu já fiquei perto de crente que você ficar perto dele, você desanima. Tem que sair vazado, tem que correr. E ele tem que estar perto de pessoas que animam a gente na fé. Há pessoas que vê você cabisbaixo, vê você triste, vê que você está sofrendo por dentro. Ela vai ali e te dá uma palavra de Deus na sua vida que você desperta de uma vez por todas. É assim que nós devemos viver. Não, mas ele é crente, eu posso ficar perto dele, ele está falando. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós precisamos andar com pessoas que nos despertam por o amor de Deus, para o amor de Deus, para o cuidado e a providência de Deus. A igreja que não vive um despertamento espiritual, ela não consegue impactar a sociedade. A igreja ela tem que impactar a sociedade. A sociedade tem que ver que essa igreja existe, que essa igreja é uma igreja viva. Meus irmãos, a igreja, ela tem que mudar o comportamento da sociedade. Quando Deus envia um despertamento espiritual sobre o povo, Ele usa de todas as formas para que esse despertamento espiritual aconteça. Ele usa pessoas, Ele usa instituições, mas o seu propósito sempre se cumpre. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Pessoas, governo, instituições, nada pode impedir. Porque se for pegar os maiores despertamentos espirituais, aconteceram quando as coisas estavam de mal a pior. Quando a igreja foi mais perseguida, que houve, ou Deus levantou ali um grande despertamento espiritual. A nossa vida é assim. Quando nós estamos vivendo momentos mais difíceis na nossa vida, quando nós realmente abrimos o nosso coração para Deus, Deus traz um despertamento, um renovo muito grande na nossa vida. E nós continuamos lutando e vivendo os propósitos de Deus. Então, nessa noite, eu quero te dizer que Deus tem proposto para se cumprir na sua vida, nada vai impedir. Você pode viver hoje uma tempestade, você pode viver hoje uma doença, você pode perder hoje uma pessoa querida, você pode hoje estar desempregado, você pode hoje estar com problema financeiro, mas saiba que Deus é aquele que te sustenta nos momentos mais difíceis. Então, glorifique a Deus quando tudo estiver bom, quando a bonança estiver na sua casa. Mas quando você viver um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, glorifique a Deus também. Porque Ele quer ver você dependendo dEle. Deus ama uma pessoa que depende dEle. Quando você abre o seu coração para Ele, Ele vem no seu coração e restaura a sua vida por completo. Meus irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que age na nossa vida totalmente contrário da ação do mundo. No mundo as coisas é boa quando está tudo bem, quando você está com carro, casa, dinheiro, quando a sua vida familiar está ótima, seu casamento está ótimo, tudo na sua vida está ótimo, no mundo é assim. Mas Deus confunde as coisas loucas, sábias, porque a sabedoria vem dele. A sabedoria desse mundo, para Deus nada presta, é trapo de imundícia. Mas quando nós pedimos o cuidado e a sabedoria de Deus, Deus vem e nos desperta, nos capacita através do seu Espírito Santo. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que a igreja só vai viver um despertamento espiritual através do pastor, através dos obreiros, né? Através das pessoas que estão à frente do trabalho. Não, meus irmãos. O despertamento espiritual, eles obrigatoriamente passa pela igreja. A igreja ela tem um papel fundamental na vida da própria igreja e na vida mesmo do pastor, do dirigente, daquele que está à frente do trabalho. A igreja ela tem esse papel fundamental, a igreja ora. Às vezes a pessoa está na casa dela, eu lembro aqui da nossa irmã Eunice,
mãe do nosso irmão Roberto aqui, que é uma pessoa de oração, uma pessoa da mãe do pastor Raimundo também, da nossa irmã Aparecida, que são pessoas de oração, da nossa irmã Tereza, que está aqui, que às vezes tem dificuldade para vir no culto, mas sempre ela está aqui esforçando para vir no culto, para estar na presença de Deus, mas quando ela não está aqui, ela está em casa, na casa dela orando, nossa irmã Eunice, nossa irmã Aparecida. Meus irmãos, às vezes a pessoa pensa que a igreja está sendo impactada, na maioria das vezes, pelas pessoas que estão aqui dentro. Engana-se. Estar na igreja não quer dizer que você está vivendo o despertamento espiritual. É estranho, né? Essa colocação. Mas é, irmão. Estar na igreja não quer dizer que você está vivendo o despertamento espiritual. Porque o despertamento espiritual passa por você estar na igreja, mas tem muitas outras coisas por trás disso. Se você é um homem ou uma mulher de oração, se você é um homem ou uma mulher que vive uma comunhão verdadeira com Deus, se você é um homem ou uma mulher que busca a santificação na sua vida, não é só estar na igreja. A igreja, ela tem esse papel, ela tem essa função importante. Porque a igreja, ela é o corpo. Ela tem vários membros. Um membro não anda sozinho. Eu não posso ter só um braço. Eu preciso dos dois. Porque com um só, algumas coisas eu vou conseguir fazer e outras não. Eu preciso ter duas pernas. Eu preciso ter dois olhos. Cada um de nós pertencemos a uma parte do corpo de Cristo, a qual ele é a cabeça. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos achar superior a ninguém. O apóstolo Paulo bem disse, antes nós sermos humildes diante das pessoas, considerar o outro superior a nós mesmos. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver considerando superior aos outros, o Espírito Santo de Deus jamais vai agir na sua vida. Olha, eu pego Jesus ali, na sua última ação, ele poderia operar um milagre que nunca foi operado. Ele podia fazer algo extraordinário diante de todo ali aquela população, todo aquele povo ali, né, aquelas multidões ali que andava atrás de Jesus ali. Ele poderia operar um grande milagre para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza. Mas sabe o que ele faz? Imagina os pés daqueles discípulos tudo sujo. Né? Naquela época lá, eles nem banho direito eles tomavam, né? Lavar os pés e lavar as mãos. Imagina. Aí, os discípulos com os pés tudo sujos. Aí Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Os discípulos que se deviam curvar diante de Jesus, Jesus curva. Irmãos, você tem noção disso? O que é Jesus curvar diante do homem pecador? Do homem podre? É uma coisa assim extraordinária. Quando eu penso nisso, meus irmãos, sim, é uma coisa maravilhosa o que Jesus fez por nós. Se curvar, lavar os pés dos discípulos para mostrar para nós, sabe o que é? Os humildes que são grandes. Você quer ser grande? Você quer ser bom? Você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Seja humilde. Seja aquele que serve. Serve o outro. Melhor servir do que ser servido. E a própria palavra diz que Jesus, ele não veio para ser servido. Olha outra coisa. Imagina Jesus não veio para ser servido. Ele tem que ser, ele que é digno de ser servido, não. Mas ele veio servir. Ele veio dar vida pelos pecadores. Ele veio dar vida por nós, morrer naquela cruz do Calvário. Para nós estarmos aqui hoje, nessa noite. Para nós ganharmos, sermos adotados, né, com filhos, co-herdeiros com Cristo, do trono da graça de Deus. É por isso, irmãos, que quando eu estou vivendo tempos difíceis da minha vida, quando eu estou vivendo muitas dificuldades, eu abro meus olhos, eu consigo olhar para Jesus e ver o que Jesus fez por mim. E falar, Jesus, o que eu estou vivendo não é nada. O que eu estou passando não é nada. Então, deixa eu ficar quietinho aqui, vou me humilhar, para que o Senhor possa me fazer forte diante das dificuldades, para que eu possa passar por essa dificuldade, passar por essa situação, avançar, porque eu sei que deserto não é o local de morada. Tem gente que acha que deserto é local de morada. Meu irmão, fica tranquilo. Deserto é lugar de passagem. É lugar de se passar. Deserto não é lugar de ninguém ficar, não.
Deserto não tem nada, não dá nada, não produz nada. Fique tranquilo. Essa tempestade vai passar. Deus nos chamou para uma missão. Nós temos um propósito nessa vida. Eu sei que, às vezes, nós já ouvimos essa palavra, né? Você é imprestável. Você não dá nada. Tem pais que falam até para os filhos isso. Difícil. Não podemos falar uma coisa dessa. Não podemos profetizar uma palavra como essa na vida das pessoas, ou seja, na vida dos filhos. Meus irmãos, nós não somos obra do acaso, mas nós somos obra do Criador. Nós somos obra do Senhor. O Senhor nos criou para um propósito. O Senhor nos chamou para um propósito. O Senhor nos chamou para algo soberano, para algo sobrenatural, que nós não conseguimos contemplar ainda, para aquilo que o Senhor nos chamou. Só vamos ver essa plenitude, essa proporção, quando nós tivermos a glória com o Senhor. No versículo 12 diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite passou. O que passou ficou para trás. Precisamos acordar. Precisamos vestir as novas vestes que o Senhor nos deu. Precisamos rejeitar tudo que é obra da carne, tudo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que afasta a nossa fé, tudo aquilo que tira a nossa santidade, tudo aquilo que tira a nossa pureza, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Nós precisamos rejeitar isso na nossa vida. Meus irmãos, quando você ler a palavra de Deus, você estuda ela minuciosamente, o Senhor revela a sua vontade para nossas vidas. E ali nós começamos a ter um verdadeiro despertamento espiritual. Nós despertamos para a obra de Deus. Nós despertamos para aquilo que Deus quer que nós façamos. A palavra de Deus nos desperta. Ela abre os nossos olhos para a vontade de Deus. E nós só vamos conhecer aquilo que é vontade de Deus através da sua palavra. Eu vejo muitas pessoas falando: eu estou esperando a vontade de Deus. A vontade dele já foi liberada sobre a nossa vida. Agora você precisa despertar. Eu preciso despertar. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Sem a palavra de Deus, além de nós não sermos despertados espiritualmente, nós vamos viver coisas que não é vontade de Deus. Nós vamos viver tempos em que a palavra de Deus distancia de nós. Por isso, abra os seus olhos para a palavra de Deus. Você só aproxima da palavra de Deus, da vontade de Deus, melhor dizendo, através da sua palavra. Sem a palavra dele, você não aproxima de Deus. Quanto mais você desfruta da palavra de Deus, mais você aproxima de Deus, mais você tem comunhão com Deus, mais você ouve Deus falar com você. O despertamento espiritual, ele tem a ver com a vida de oração. Nós só despertamos espiritualmente se nós tivermos uma vida de oração com Deus, de comunhão com Deus. Se você tirar um tempo para você orar, para você falar com Deus. Não orar a Deus depois que as coisas aconteçam. É você acordar de manhã e você já fazer ali a sua primeira oração, o seu primeiro contato. A pessoa que você deve ter o primeiro contato, a primeira palavra que você deve dirigir ao acordar é a Deus. É você colocar a sua vida, o seu dia nas suas mãos. E sabe quando a gente pode descansar tranquilo, meus irmãos? Sabendo que mesmo que o dia não foi do jeito que nós queríamos, do jeito que nós imaginávamos, se você orou pela manhã, se você foi sincero na sua oração, se você falou com Deus, se você colocou nas mãos de Deus, na mão dele está. Então não preocupe que algo, se o pneu do seu carro furou, se atrasou para tal lugar. Não preocupe se alguém entrou na sua frente, você tem que frear bruscamente. Não preocupe com isso não. Sabe por quê? Porque Deus está te dando um livramento lá na frente e você não sabe, você não conhece. Você não sabe
Às vezes você pode imaginar, mas você não tem noção quantas guerras espirituais são travadas no mundo espiritual que nós não conseguimos ver, meus irmãos. Mas elas acontecem, elas são reais. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos descansar tranquilo. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir os seus propósitos sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos livra, meus irmãos, de nós tomarmos decisões erradas. Ela nos livra da ira. Quando nós tomamos decisões irados, nós não pensamos. A ira tira toda a sua condição de pensar, tira todo o seu intelectual. Por isso, meus irmãos, não tome decisões na ira. Ore a Deus, coloque nas mãos de Deus, porque a oração, ela fortalece a nossa vida. Precisamos recorrer ao único que pode trazer socorro para nossas vidas, para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas. Precisamos entender que o despertamento espiritual só acontece na nossa vida se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus. Precisamos deixar as obras das trevas, versículo 12. No finalzinho, precisamos deixar as obras das trevas, vestirmos das armas da luz. Qual que são as armas da luz? A arma da luz é a palavra, a arma da luz é a oração, a arma da luz é santidade, a arma da luz é desviar dos caminhos maus. É nós estarmos em espírito de oração, é nós estarmos em comunhão com o Senhor, para que nós possamos vencer todas as dificuldades. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Às vezes você saiu da sua casa pensando em tantas coisas que você tem vivido, mas Deus te chamou aqui nessa noite porque Ele quer te despertar para uma nova visão, para um novo caminho. E essa visão, esse novo caminho, passa pela palavra de Deus. Passa por você ter mais intimidade com Deus através da sua palavra. Passa em você ler mais essa palavra, desfrutar mais dessa palavra. Começar lendo ali uma pequena porção da palavra de Deus e aumentando essa porção. E daqui a pouco você está lendo o Novo Testamento todo, o Velho Testamento todo. Daqui a pouco você começa a desfrutar, você quer aprender mais e mais da palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, nós queremos ter muita intimidade com Deus, mas nós estamos mais preocupados em ouvir os pregadores da internet do que ouvir o próprio Deus falando com a gente. Às vezes, as pessoas passam mais tempo na internet ouvindo pessoas do que desfrutando da comunhão verdadeira com Deus. Você não tem comunhão com Deus através de outra pessoa. Não é porque o pastor fala bem, porque ele prega bem, porque é isso e aquilo, que vai trazer comunhão entre você e Deus. Não, comunhão entre você e Deus é você desfrutar da palavra de Deus. É você ter intimidade com Deus. Eu não estou dizendo aqui para você não ouvir, tem ótimos pregadores aí que você pode ouvir, pregadores bíblicos, mas não deixe de desfrutar da comunhão verdadeira com Deus, entre você e Deus. Você não precisa de terceiros. Você tem o próprio Espírito Santo de Deus habitando em você, para revelar essa palavra a você. Irmãos, é interessante que, às vezes, nós pensamos que ter intimidade com Deus é você viver uma vida religiosa, é uma vida de protocolos. Nós temos orado aqui muito, todas as sextas-feiras. Quem tem acompanhado aqui as orações, né, toda sexta-feira nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos para que Deus possa avivar a obra dele. Sabe por quê, meus irmãos? Se a obra de Deus não for uma obra avivada, se Deus não derramar o avivamento dele sobre a igreja, as pessoas acabam desanimando. As pessoas, a obra de Deus, ela precisa de um avivamento. A obra de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa acordar. A igreja do Senhor, ela precisa
receber um ânimo novo, para que ela possa ser despertada. Hoje nós estamos vivendo um tempo, o que vale é a noite da bênção, o que vale é a noite da libertação, o que vale é a noite da cura, o que vale é a 7 quinta-feira ou a 7 terça-feira da prosperidade. O que a gente tem visto aí é isso. Em vez de ser as 7 quinta-feiras da santidade, as 7 quinta-feira da oração, as 7 quinta-feira, né, de nós buscarmos a aproximação com Deus, 7 quinta-feira ou terça-feira de estudo da palavra de Deus. O nosso Deus não é Deus de troca, de berganha ou de barganha, né? Às vezes a pessoa quer fazer barganha com Deus, achando que nosso Deus é trouxa, é tolo, sabe? A pessoa ri da cara de Deus, achando que Deus é tolo, é trouxa. Nosso Deus não é, não, meus irmãos. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o rei, é criador de todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é misericordioso. Ele faz na nossa vida. Ele pode derramar bênçãos financeiras na sua vida. Ele pode curar aquela pessoa que está desenganada pelos médicos. Ele pode todas as coisas. Basta apenas uma palavra dele. Mas ele não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita esse tipo de submissão, entre aspas. Mas ele aceita uma vida de santidade, de intimidade, de uma vida de oração, uma vida de se humilhar diante dele, uma vida de coração quebrantado, uma vida de coração entregue, uma vida mesmo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, nós não temos tempo para ficar perdendo tempo com essas coisas, gastando o nosso tempo precioso. O tempo é algo tão precioso. Tenta voltar o relógio 1 minuto para ver se consegue. Consegue voltar o relógio 1 minuto? Não consegue. Então, não perca a oportunidade. A oportunidade está diante de nós. Vai chegar tempo que nós não teremos essa oportunidade aqui. Nós precisamos despertar para que as outras pessoas sejam despertadas. Nós precisamos dar testemunho. Às vezes a gente dá tão mau testemunho. Às vezes é tão difícil, né? Às vezes você começa a pregar ali para a pessoa, mas às vezes o nosso próprio testemunho não está sendo um testemunho ali legal, bom. Fica até difícil. Por que às vezes a gente tem dificuldade para pregar para um colega de trabalho, para um amigo, para uma pessoa? Porque às vezes a pessoa tem visto tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente fica até com vergonha de pregar. Mas que nós possamos nos humilhar diante de Deus, baixar nossa cabeça diante de Deus e pedir Deus para nos dar força. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter essa oportunidade. Mas, infelizmente, o povo só ora, só busca coisas materiais. O povo quer satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade. Não vê mais o povo pagando preço pela santidade. Lá no livro de Josué, capítulo 3, no versículo 5, ali, antes de Deus ali revelar ali a traição ali, né? Corá ali buscando aqueles materiais de guerra ali, né? Que o Senhor falou que não era para pegar. Tem um nome que fala desses materiais de guerra que eu esqueci. Espólios, né? E Deus ali tinha falado para não pegar nada ali contaminado. E eles ali pegaram. E o Senhor, antes de revelar ali para Josué quem que era o traidor, quem tinha pegado, o que tinha acontecido, porque eles tinham perdido ali aquela batalha, muitas pessoas ali perderam a sua vida ali naquela batalha por causa de uma pessoa, por causa de uma família que estava em pecado, todo o povo pagou. E antes de Deus revelar ali, em Josué capítulo 3, ele fala: santificai-vos. Santificai-vos. Sabe por que ele fala isso? Porque sem santidade, meus irmãos, nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos alcançar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, nós só alcançamos ela
quando nós estamos numa vida de santidade. É por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Tem gente esperando ser santo quando estiver no céu. A santidade é um processo, não é algo que acontece instantaneamente na sua vida, não. Mas é algo que acontece através de um progresso, através do dia a dia, através da busca, através da leitura, através da intimidade com Deus. Só através disso nós conseguimos realmente viver uma vida santa, viver uma vida de graça, de maravilhas diante da presença de Deus. Por isso, não deixe de se santificar todos os dias. Procure viver uma vida santa diante de Deus. Mesmo às vezes você olhando para você e falar, Senhor, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Não é? Não tem vezes que a gente fala assim com Deus? Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Meus irmãos, a palavra do Senhor já diz, né? Não seria fácil. É muito mais fácil você falar, não, agora não quero mais nada, não. Vou viver minha vida do meu jeito mesmo. Vou desistir mesmo. Aí tem um mundo todo aberto aí. Mas só que é caminho de morte. O caminho é estreito, meus irmãos. Mas é Ele que te leva para a vida eterna com Deus. É Ele que te leva para a eternidade, para a cidade santa. Ele que vai te dar vida eterna e só através dele você pode alcançar. Versículo 13. Diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Tem desonesto no meio do povo de Deus? Tem bebedeiras no meio do povo de Deus? Tem contenda? Tem inveja? Tem caluniadores? Tem o fofoqueiro? Meus irmãos, e até Jesus voltar para buscar o povo dele, nós vamos conviver o joio junto com o trigo. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que a gente não pode arrancar o joio de dentro da igreja? Porque eles conseguem fingir muito bem. Tem jeito de crente, veste como crente, fala como crente, anda como crente, prega como crente, louva a Deus como crente, mas é um lobo devorador. Pesado, né? Pesado. Mas é isso. Mas é isso. Precisamos não misturar com aquilo que é veneno, com aquilo que às vezes você está batendo nas costas da pessoa, mas você não sabe o que tem passado na mente dela. Infelizmente, meus irmãos, na atualidade, cada vez mais as pessoas se empenham em correr atrás de animadores de auditório. Animadores de auditório. Antes você ouvir uma palavra dura, uma palavra que vai te contestar, uma palavra que vai morder mesmo, lá no profundo do seu coração, do que você ouvir algo que vai elevar seu ego, que vai inflar seu ego. E você vai começar a falar, não, eu posso mesmo, não, eu sou vencedor mesmo, não, eu sou maravilhoso mesmo, eu sou tudo mesmo, eu sou tudo mesmo, aquilo que eu estou pensando mesmo. Pronto, seu ego está massinho. Daqui a pouco vem uma pancada que você fica tão desnorteado que você não consegue nem olhar e saber onde você está, onde que eu estou mesmo. Mas quando a pancada vier em você, você vai lembrar daquela palavra. Aquela palavra que foi dura. É a palavra que vai te curar nos momentos mais difíceis. Você sabe que quando eu estou vivendo nos tempos mais difíceis, aquela palavra mais dura que eu ouvi, ela vem me dar uma pancada tão forte, mas tão forte. Eu falo, fala mesmo, Deus.
Bate mesmo, Senhor. Porque eu sei que a sua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama. Ele nos corrige, meu irmão. Ele nos corrige porque ele nos ama. Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém, meus irmãos. Porque o inimigo, ele já sabe qual é o destino dele. E ele sabendo qual é o destino dele, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Mas Deus nos corrige porque ele nos ama. Ele não quer que nós desviemos dos seus caminhos. Ele quer que nós não andemos em caminhos que nos levam para a morte. Eu lembro aqui, meus irmãos, aquela passagem onde fala que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Agora você imaginou o próprio Deus orando por nós com gemidos inexprimíveis? Chorando, soluçando por nós, pela nossa vida. Você tem chorado na presença de Deus? Eu não sei, o Senhor me levou agora a falar com vocês, você não, tem muito tempo que você não chora na presença de Deus, chora na presença de Deus, experimenta chorar um dia na presença de Deus, se derramar na presença de Deus, se você nunca fez, se já aconteceu isso com você, peça ao Senhor para acontecer mais vezes, sempre você poder chorar na presença de Deus. Às vezes nós temos que chorar diante de coisas, diante de pessoas, diante de situações, a qual nós deveríamos chorar diante de Deus, da presença de Deus. Porque os que choram, eles são consolados. Quando nós choramos diante de Deus, o Senhor nos consola. O Senhor nos renova. O Senhor nos anima. Meus irmãos, não há lugar melhor para a gente chorar do que a presença de Deus. Não fique preocupado, meus irmãos, em ouvir influenciadores eloquentes que possuem incríveis discursos emocionais, motivacionais. Eu, se fosse esperar um dia de eu pregar algo motivacional, seria impossível para mim, que eu não consigo pregar algo, um discurso motivacional humano. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas treinam muito tempo para trazer um discurso motivacional para as pessoas. Sendo que, às vezes, o que está precisando é algo que precisa realmente fortalecer a nossa vida, nos dar estrutura na vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, não é algo de brincadeira. Nós precisamos de solidez na nossa vida, porque quando vier os tempos difíceis, quando vier as dificuldades, os tempos sombrios aparecer sobre nós ou diante de nós, nós conseguimos vencê-los. Está difícil hoje? Vai vir tempos mais difíceis. Vai vir tempos, meus irmãos, que realmente, se nós não tivermos firmado nessa palavra, nós perecemos. Porque a Bíblia diz que, se possível fosse, o inimigo enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, meus irmãos, porque o Senhor diz também na sua palavra que Ele vai nos sustentar até o dia a qual nós receberemos a coroa da vida, a coroa da glória. Então, que nós possamos andar na presença de Deus, não andar nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras deste mundo, procurar ser uma pessoa que dá um bom testemunho na presença do Senhor. Para a gente fechar aqui no versículo 14, esse versículo é maravilhoso. Que diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestir, o que é revestir? É nós cobrirmos da presença de Deus. É nós ser revestidos da presença de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, para que nós possamos lutar contra as forças do mal. Eu lembro ali do apóstolo Pedro, quando já chegava a hora ali de prender Jesus, o mais rápido possível, na hora que eles pegaram Jesus ali, né, o Judas beijou Jesus, e os soldados ali pegou para prendê-lo. Eu lembro ali do apóstolo Pedro pegando a espada e ali já cortando a orelha do soldado. E Jesus logo diz ali:
não é com a força do seu braço. Olha, se eu quisesse, eu poderia solicitar ao Pai uma legião de anjos para me proteger. Sabe o que isso quer dizer para nós? A nossa luta, meus irmãos, não é física. Sabe que as pessoas estão cansando muito? Porque as pessoas estão querendo lutar fisicamente, quando a nossa luta é contra algo espiritual. Não é algo físico, não. Às vezes nós estamos lutando com uma pessoa na nossa casa, nós queremos fazer com a nossa força. Não, meus irmãos, isso não é algo físico, é algo espiritual. Precisamos lutar com a força de Deus, o poder de Deus. Meus irmãos, precisamos despertar. E o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas, definitivamente, as palavras persuasivas de sabedoria humana não podem trazer um despertamento espiritual legítimo. O verdadeiro despertamento espiritual, ele nasce da pregação genuína da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que abre o entendimento de todo homem e conduz ao quebrantamento diante do Senhor, ao entendimento das coisas espirituais. Só podemos entender isso através da pregação genuína da palavra de Deus, e Deus derramando o teu Santo Espírito sobre a igreja. Portanto, hoje Deus te chama para viver esse despertamento espiritual. Às vezes você tem procurado viver picos desse despertamento espiritual. Sabe quando você está na presença de Deus, vê que é gostoso, aí daqui a pouco ali você começa a falar em línguas, daqui a pouco você começa a pular, você começa a sapatear, você começa a dançar na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus te leva a fazer tantas coisas. Mas aquilo ali vem e passa. Vem uma chama que acende, e essa chama novamente apaga. Mas sabe o que Deus está nos chamando hoje? Para não viver esses picos. Deus quer que nós vivamos e desfrutamos da plenitude disso. Não é gostoso? Eu amo um culto avivado. Eu amo um culto onde todo mundo está batendo palma, está glorificando a Deus, porque afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui na igreja? Deus, se for para a gente vir para a igreja para ficar com a boca fechada, porque Deus quer que nós abramos a nossa boca. A gente vem no culto, é para adorar a Deus. A reunião dos santos é para adorar a Deus. E se nós não abrimos a nossa boca para adorar a Deus, para louvar a Deus, como que nós queremos viver um despertamento espiritual, irmãos? O despertamento espiritual é através da palavra de Deus, que nos leva a conhecer as promessas de Deus, a responder com oração, a ter um coração quebrantado, compromisso com a obra do Senhor, para que esse milagre possa acontecer na nossa vida. Eu creio que nós vamos viver tempos maravilhosos, tempos que você ainda não viveu, que eu ainda não vivi. Mas para isso nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Nós precisamos viver essa plenitude de Deus. Meus irmãos, despertamento espiritual não é quantas vezes você vem na igreja, não. Mas é se você vem na igreja uma vez por semana. Quando você está diante da presença de Deus, você é uma pessoa avivada, você é uma pessoa despertada, você é uma pessoa que está ali louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quando eu vejo uma pessoa nesse nível, eu sei que ela está vivendo um despertamento espiritual. Eu sei que quando ela está na presença do Senhor, nada mais é importante do que o próprio Senhor. Por isso que quando você chega na igreja, você começa a orar, começa a falar com Deus ali, é você pedir a Deus para te esvaziar. Não, isso é sério, a gente chega na igreja cheio de tanta coisa que a gente está cheio, os pensamentos, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está longe, sabe? Está dentro da igreja, mas está longe, meu irmão, pede misericórdia ao Senhor, para o Senhor não deixar você entrar nessa igreja, entrar na presença de Deus e estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque isso é muito sério. E aí você volta para casa, mas eu estou do mesmo jeito, estava na igreja lá, mas nada aconteceu, mas não sei o quê.
Aí quer falar que Deus é culpado. Não, não é nós. Nós precisamos esvaziar da nossa vontade para que Deus possa despertar o nosso coração, a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte mesmo para a sua vontade, que Deus nos desperte mesmo para que nós possamos viver isso, essa plenitude, de nosso coração arder de pessoas entrar nessa igreja, não é entrar ano e sair ano, ter as mesmas pessoas, mas ter pessoas novas dentro deste lugar aqui. Não é nós ficarmos acomodados com 20, 30 pessoas aqui dentro da igreja, mas nós queremos 60, 100, nós alugarmos um galpão grande, nós temos grupos estruturados de louvor na igreja, nós temos coisas gostosas, coisas que você vê que você gostaria que tivesse na igreja. Mas sabe de uma coisa, eu lembrei que agora que essa coisa que a gente vive aqui na igreja? Às vezes a gente quer fazer coisa para a igreja, mas a igreja não participa. Tá? A gente chama uma pessoa de fora aqui na igreja, mas só o Claudinei, o pastor, o Vladimir, o pastor Zé Ramos que prega, não sei o que, ele ouviu uma pessoa, a gente traz uma pessoa diferente aqui para pregar. Porque isso é legal, isso é movimento, a gente ir na igreja pregar e alguém da igreja vir aqui na igreja pregar. A pessoa vir aqui trazer um louvor para a gente, um outro grupo, e nós irmos na outra igreja como nós temos feito aqui. Meu irmão, mas é vergonhoso ter 20 pessoas da outra igreja e ter 5 da nossa igreja. 7 pessoas na nossa igreja. Cadê o povo? Cadê o povo? Sendo que é para o povo que a gente faz o evento, para o povo adorar a Deus. Mas não tem o povo dentro da igreja. Você não sabe a vergonha que a gente fica, viu? Vergonha. Eu olho assim e falo, meu Pai do céu, tem misericórdia, meu Pai. Irmãos, que nós venhamos despertar, irmãos. Que nós não venhamos viver de migalhas, sabe? As pessoas estão vivendo de migalhas, de resto. Sabe quem tem resto? É o diabo. Porque Deus, quando Ele te dá algo, Ele te dá na plenitude. Deus é completo. Deus não dá nada